O transistor de efeito de campo de metal óxido semicondutor, ou conhecido como MOSFET, tem esse nome porque o terminal de gate é conectado ao corpo do transistor através de uma camada de óxido de silício, de forma que o óxido de silício, sendo um isolante, promove com que não haja contato elétrico entre o terminal de gate e o transistor. Dado que é um campo elétrico no interior do componente que regulará o canal por onde passa a corrente, por isso o nome transistor de efeito de campo, e para provocar este campo elétrico basta uma diferença de potencial, não há necessidade de injeção de corrente pelo gate, apenas a aplicação de uma diferença de potencial. Dessa forma, o terminal de gate conectado a uma camada de óxido de silício estará conectado a uma impedância infinita. E nós podemos considerar então a corrente no gate nula. Comparando com o transistor JFET, transistor de efeito de campo de junção, a corrente no gate era baixa porque o gate estava conectado a uma junção PN reversamente polarizada e justamente o campo elétrico provocado pela tensão entre gate e fonte, naquele caso, controlava o campo elétrico no interior do componente, que por sua vez aumentava ou diminuía a largura do canal, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica até o ponto de saturação. Um outro nome para o transistor MOSFET, metal óxido semicondutor, transistor de efeito de campo, é o IGFET. Dado que o gate está conectado a um material isolante, então também se fala que é Isolated Gate Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo com porta isolada. O transistor de efeito de campo com porta isolada, ou MOSFET, ele pode ser de dois tipos, de depleção ou de intensificação. Então vamos ver o que é cada um desses tipos para entendermos melhor. Vamos iniciar com o MOSFET tipo depleção. Então nós temos aqui uma imagem da estrutura interna do componente. Aqui nós temos uma grande região, que nesse caso é P, que é chamada de substrato, sobre a qual é difundida um canal N, que está aqui em cinza mais escura. Numa das extremidades desse canal N é conectado o terminal de dreno e na outra o terminal de fonte. É depositado essa área achurada aqui em preta e branca, uma camada de óxido de silício, SiO2, que é isolante. E sobre essa camada então é conectado o terminal de gate. Nesta grande parte aqui, que é um cristal do tipo P, chamado substrato, também é conectado um terminal chamado substrato. Na maior parte das vezes, o fabricante fornece o substrato já internamente conectado com o terminal de fonte. Então, qual seria o princípio de funcionamento? Imaginemos que, se nós aplicarmos uma diferença de potencial entre dreno e fonte, como há um canal N com elétrons em excesso, circularão elétrons do dreno para a fonte ou da fonte para o dreno, a depender da polaridade da tensão conectada entre dreno e fonte. Então passará uma corrente. Agora vamos supor que a gente faça o terminal de gate negativo. Quando eu estabeleço um potencial negativo aqui, formar-se-á um campo elétrico aqui dentro, negativo em relação ao substrato. Formar-se-á um campo elétrico aqui dentro que vai repelir os elétrons do canal para dentro do substrato. Por outro lado, vai atrair as lacunas do substrato para dentro do canal. Haverá então uma diminuição dos elétrons no canal, diminuindo assim a possibilidade de corrente entre dreno e fonte, e, portanto, controlando a corrente. Por outro lado, se eu fizer o gate positivo, eu vou atrair elétrons do substrato para o canal e repelir eventuais lacunas do canal para o substrato, aumentando o número de portadores negativos aqui, de elétrons, e aumentando a corrente. Então,
Neste caso, o terminal de porta poderá ser negativo, e na maior parte das vezes é, para controlar a corrente, mas também poderá ser positivo para aumentar a corrente. Então, terminal de porta negativo diminui corrente, terminal de porta positivo aumenta a corrente. Quanto mais negativo o terminal de porta, menor será a corrente. Aqui nós temos uma outra figura que mostra o terminal de substrato já ligado ao terminal de fonte, com a tensão entre gate e fonte nula, um curto-circuito, e aplicando uma diferença de potencial VDD entre dreno e fonte. Então, nesse caso, vai circular, os elétrons sairão do menos da fonte e por aqui passarão pelo canal e virão para cá. Por quê? Porque o canal tem elétrons, é um canal N. A corrente elétrica convencional é o contrário do movimento dos elétrons. Então, ela entrará pela fonte e entrará pelo dreno e sairá pela fonte. Nesse caso, com VGS igual a zero, nós temos o IDSS. Agora, se o VGS se tornar negativo, ligando uma fonte com mais, uma fonte de tensão contínua e constante, ou variável mesmo, com o mais na fonte e o menos no gate, nós vamos fazer esse ponto aqui negativo em relação ao substrato. O que aconteceria? Então acontece esse fenômeno aqui, que é uma ampliação daquela outra figura. Com o gate negativo, os elétrons serão impulsionados para fora do canal. Por outro lado, as lacunas do substrato serão atraídas para o canal. Então, haverá uma recombinação de elétrons com lacunas aqui e haverá uma diminuição dos elétrons no canal, diminuindo a corrente. Aqui nós temos um gráfico que relaciona as grandezas elétricas. Percebam que, com a tensão VGS igual a zero, com potencial zero no terminal de gate, nós temos a corrente IDSS, que corresponde ao JFET, a máxima corrente. Aqui não é mais a máxima corrente, porque se eu faço o terminal de gate positivo, eu atraio mais elétrons para o canal e aumento a corrente acima de IDSS. À medida que eu torno o potencial no gate negativo, eu diminuo os elétrons do canal e a corrente de saturação então vai caindo. Vejam que aqui agora o gráfico de VGS, aquela curva da equação de Shockley, ela não acontece só na parte negativa do eixo VGS, ela acontece também na parte positiva. Por quê? Porque o terminal de gate também pode se tornar positivo, aumentando a corrente ID acima de IDSS. Aqui nós temos IDSS, aumentamos a corrente ID acima de IDSS. Então a diferença deste gráfico aqui para o gráfico do JFET é que no gráfico do JFET não havia possibilidade de VGS positivo. Aqui nós temos os símbolos para o MOSFET do tipo depleção. Então, nós estamos estudando do tipo depleção. Canal N, canal P. Percebam a diferença da flechinha. Aqui nós temos, no primeiro símbolo, o terminal de substrato não interligado ao terminal de fonte, no segundo já com a interligação que normalmente os fabricantes já fazem, tanto para o canal N quanto para o canal P. Agora vamos ver o outro tipo, que é o tipo intensificação. Percebam a estrutura interna. Qual é a diferença? A diferença é que no depleção havia um canal difundido entre o dreno e a fonte. Nesse aqui não há o canal difundido entre o dreno e a fonte. Então nós temos duas regiões N independentes e um substrato inteiro P. Então eu preciso aplicar aqui no gate um potencial positivo para atrair elétrons do substrato que vão se acumular aqui logo abaixo da camada de óxido e formarão o canal. Se o potencial for muito pequenininho, não haverá elétrons suficientes para formar o canal. Haverá um potencial chamado VT, a partir do qual o canal já tem elétrons suficientes para permitir a passagem da corrente do terminal de dreno para o terminal de fonte. Então, o princípio está aqui.
Vejam, a gente agora vai aplicar um VGS positivo para atrair elétrons que formarão o canal. Então, esses elétrons que estão aqui onde eu estou passeando com o cursor, eles não, de fato, se não houver um potencial positivo no gate, eles não estarão aqui e não haverá possibilidade da passagem de corrente. Se o gate ficar negativo, então não passará corrente nenhuma, porque não haverá qualquer elétron aqui. Não existe um canal físico construído, existe um canal que não é permanente, que só aparecerá quando o gate tiver um potencial já acima de um certo valor chamado VT. Então, a conclusão do nosso MOSFET intensificação é a seguinte: à medida que o VGS vai aumentando e que ele atinge VT, o canal se forma, e se eu for aumentando ainda mais o VGS, então haverá um número maior de elétrons aqui, permitindo correntes cada vez maiores. Então o VGS, nesse caso, parte de VT e vai subindo. Vejam, quando o VGS está igual a 2 volts, nós estamos com uma curva para ID aqui sobre o eixo VDS, e que é corrente zero. Só a partir de 2 volts é que começa a ter corrente ID em função da tensão VDS aplicada. Aqui nós temos os símbolos, tanto do canal N quanto do canal P, com e sem ligação do terminal de substrato para o terminal de fonte. E aqui tem um arranjo muito comum usado na eletrônica digital. São dois MOSFETs chamados de complementares integrados no mesmo cristal de silício, um canal N e outro canal P. E eles são conectados de modo a simularem uma porta inversora. Aqui está a conexão. Se nós tivermos mais 5 volts aqui, este transistor aqui estará em curto-circuito e nós teremos zero na saída. Se nós tivermos menos 5 volts aqui, então este aqui estará aberto e este aqui em curto-circuito, e esses 5 volts aparecerão na saída. De forma que nós temos uma porta inversora, para tensão alta na entrada, tensão zero na saída, tensão baixa na entrada, tensão alta na saída. Um modelo que simula esse arranjo aqui, então ele diz que nós temos ele desligado quando o MOSFET está cortado e ligado quando o MOSFET está em curto-circuito. Então, cortado ele tem uma resistência alta, que ele chama de R2, e uma resistência baixa quando ele está em curto-circuito, que ele chama de R1. A saída aqui, como nós temos dois resistores em série, é o divisor de tensão. Então, vai ser a tensão da fonte, o VSS, vezes R1 sobre R1 mais R2. Então, vamos pensar que nós tenhamos esta situação aqui, com o de baixo em curto-circuito. Então, nós vamos ter a resistência R1 baixa. Então, R1 baixa vezes qualquer coisa vai dar um número pequeno. Por outro lado, se nós tivéssemos R1 alta, então R1 seria muito maior que R2, então o denominador ficaria somente R1, que cortaria com R1 de cima, e a saída seria o próprio VSS. Vamos ver agora como é que se polarizam transistores de efeito de campo. Vamos fazer um estudo para o JFET, mas que é bastante similar também ao MOSFET. Então, primeiro, como é que nós polarizamos o transistor no modo de corte ou no modo resistivo? O modo de corte é quando ele não deixa passar corrente. O modo resistivo é quando há uma linearidade entre tensão VDS e corrente ID. Para nós polarizarmos ele no modo de corte, nós temos que fazer o VGS igual ao VP, porque aí nós fazemos a constrição do canal antes de aplicar qualquer VDS, e aí ele está cortado. Por outro lado, se o VDS for menor do que VP e maior do que zero, nós estaremos do modo resistivo.
um transistor que tem o VGS igual a menos 4, ou seja, tensões menores do que menos 4, vão provocar a constrição do canal. Se a gente faz ele exatamente igual a menos 4 VGS, então para qualquer VDS que eu aplique, nós temos a corrente ID igual a zero, ou seja, ele está cortado. Então, para cortar o transistor, basta fazer o VGS menos 4 ou menor do que menos 4 antes de aplicar o VDS. Se nós quisermos polarizar o transistor na região resistiva, basta fazer o VDS com qualquer valor entre 0 e 4, que nós temos o transistor nesta região aqui, ou seja, o canal não está constrito ainda, fazemos VGS igual a zero, então nós temos com VGS igual a zero e VDS menor do que a tensão de pinch-off, o VP, então nós temos o transistor operando nessa região do gráfico, quando eu estou deslizando com o cursor, há uma relação linear com a corrente ID e a tensão VDS. Esta região aqui corresponde à região de saturação do transistor bipolar de junção, aqui chamada resistiva. Agora, o interessante que nós queremos estudar agora é como é que nós polarizamos o transistor nesta região aqui, chamada de saturação, porque nessa região o canal está saturado. O canal estará saturado, porém se eu for fazendo VGS cada vez mais negativo, eu diminuo a corrente ID. Então variações em VGS vão provocar variações em ID. Então é muito interessante polarizar o transistor aqui, ó, nesta região. Isso significa fazer um VDS positivo, maior do que a tensão de pinch-off, e um VGS negativo, porém maior do que a tensão de pinch-off negativa, maior do que menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então vamos ver agora como é que nós polarizamos o transistor no modo saturação, que é equivalente à região ativa do transistor bipolar de junção. Então, o primeiro circuito que nós vamos estudar é o circuito de polarização fixa. Percebam, ele tem aqui uma resistência ligada ao dreno, outra ao gate, tem uma fonte chamada VGG aqui e uma fonte VDD aqui. Esta fonte VGG definirá o VGS aqui. Vejam que ela tem o menos para cima, porque o gate deverá ser negativo em relação ao corpo do transistor, dado que ele é de canal N. Aqui temos o sinal alternado a ser inserido e amplificado, aqui o sinal de saída já amplificado. Qual é o objetivo da polarização na região de saturação? É impormos aqui entre dreno e fonte um VDS positivo e uma corrente ID aqui que vai descer pelo resistor RD. Para tal, esse VDS tem que ser maior do que o VP positivo e o VGS tem que ser maior do que o VP negativo. Por exemplo, se a tensão de pinch-off for 5, então o nosso VDS tem que ser maior do que 5 e o nosso VGS tem que ser maior do que menos 5. Então, para nós fazermos a análise do circuito, temos que considerar primeiro que aqui no gate não entra corrente, a corrente aqui é nula. Portanto, aqui nós estamos falando só de correntes contínuas e constantes, portanto os capacitores são circuitos abertos. Então, se a corrente no gate é nula, a corrente que vai passar por RG também é nula, de forma que a tensão sobre RG é zero e nós podemos nessa análise considerar o RG como um curto circuito. Então nós ficamos com o circuito assim. Aí nós vamos descobrir o VGS por esta fórmula, por esta malha aqui. Mais VGG mais VGS igual a zero, a gente descobre facilmente que o VGS é igual a menos VGG. Então, aquela tensão VGS que a gente vai impor entre gate e fonte é o valor dessa fonte que nós vamos conectar aqui. Agora, para nós descobrirmos ou dimensionarmos, por exemplo, o RD, basta fazer a malha externa aqui, ó, a malha de saída. Mais RD/ID, mais VDS, menos VDD, igual a zero. Essas duas equações aqui são chamadas de retas de carga. Uma reta de carga da malha de entrada e uma reta de carga da malha de saída. E elas vão ser traçadas aonde? A de entrada no plano ID-VGS. Qual é a dependência de ID
a partir de VGS. E a outra no plano ID-VDS. Então, vejam, são dois gráficos, ID por VGS, ID por VDS sempre. O objetivo, ao fazer esse procedimento de polarização, é determinarmos qual é o VDS quiescente e o ID quiescente, ou o VGS quiescente e o ID quiescente. A gente consegue descobrir pelo método gráfico. Então, se nós traçarmos aqui para um transistor qualquer a curva ID por VGS, nós sabemos que ela obedece à equação de Shockley. Aqui está a curva da equação de Shockley. E sobre a curva da equação de Shockley, se nós desenharmos a reta de carga ID por VGS, que é VGS igual a menos VGG, que nós descobrimos aqui em cima, simplesmente é esta reta aqui, ó. Esta reta aqui é VGS igual a menos VGG. Então, aqui, esse ponto aqui é menos VGG. É uma reta vertical porque, independente do valor de ID, o VGS vai ser sempre o mesmo. Então, uma reta vertical é a reta de carga dessa equação. Já a reta de carga desta outra equação é esta que está aqui, ó, no plano ID, agora por VDS, porque a equação relaciona ID com VDS. Esta reta aqui, como é que nós descobrimos os pontos? Ora, se nós fizermos o ID igual a zero, nós vamos descobrir o ponto em que a reta cruza o eixo VDS. Então, VDS igual a VDD. Então, aqui, esse ponto aqui é VDD. E este ponto aqui, basta fazer agora o VDS igual a zero e descobrir o ID aqui, que vai ser VDD sobre RD. Aí nós descobrimos essa reta de carga. Se nós já conhecemos da primeira reta de carga o ponto quiescente, que é a intersecção entre a curva da equação de Shockley e a reta de carga CC, então a projeção desse ponto aqui é o ID quiescente, que também está presente na curva de saída, dado que os dois eixos ID têm a mesma graduação. Com isso a gente descobre o VDS quiescente pelo gráfico, vejam. Também, se nós conhecêssemos o ID quiescente, dá para descobrir o VDS quiescente pela equação, não é difícil. Então agora vamos fazer o exemplo aqui da página 14 para que nós nos familiarizemos com essa teoria. Vamos à resolução do exemplo da página 14. Dado o circuito abaixo, determine, letra A, as coordenadas do ponto quiescente. Portanto, ID quiescente e VDS quiescente. Então nós queremos saber qual é a tensão que vai se estabelecer aqui e a corrente que fluirá pelo terminal de dreno. Lembrando que este aqui é um componente que, a partir de variações na tensão VGS, controla a corrente ID. Lembrando também que existe uma equação chamada equação de Shockley, que diz o seguinte, que ID é igual a IDSS vezes 1 menos VGS por VP ao quadrado. O IDSS e o VP são características fixas do componente. O IDSS é aquela corrente de saturação do canal quando o VGS é igual a zero. E o VP é a tensão necessária para fazer a constrição do canal, ou seja, aquela tensão a partir da qual o canal satura. O fabricante fornece esses dois dados. Nesse problema, o IDSS foi dado 10 mA e o VP menos 8 volts. Então, esta equação aqui relaciona o VGS com o ID. Portanto, se eu conhecer o ID, eu posso calcular o VGS, ou se eu calcular o VGS, eu posso calcular o ID. Isso resolve a nossa primeira parte do ponto quiescente. A segunda parte, que é o VDS, nós temos que obter a partir da malha de saída. Conhecido o ID, a gente faz a malha de saída e acha o VDS. Então, para que nós conheçamos o ID, precisamos inicialmente o VGS. E o VGS sai da malha 1. Então, vamos fazer aqui a malha 1. A malha 1 tem corrente igual a zero, porque o gate, neste caso do JFET,
está conectado a uma junção PN reversamente polarizada, portanto de corrente baixíssima, que nós poderemos considerar igual a zero. Então, saindo daqui para cá, se eu passo por uma resistência com corrente zero, a tensão é zero. Então, malha 1. 0 vezes 1 vezes 10 na 6, porque a resistência é de 1 mega. Menos 2. Menos VGS. Igual a zero. Daqui sai que o VGS é igual a menos 2 volts. Conhecido o VGS de menos 2 volts, que nós até podemos chamar de VGS quiescente, porque ele vai provocar o ID quiescente, vamos substituir esse valor aqui para encontrarmos o ID quiescente. Então, o ID quiescente será igual a IDSS, 10 vezes 10 na menos 3, vezes 1 menos VGS que nós acabamos de encontrar, menos 2, sobre o VP que foi dado, menos 8. Tudo isso ao quadrado. Resolvendo esta continha, vamos encontrar um ID quiescente de 5,625 mA. Encontrado o ID quiescente, basta fazermos agora a malha de saída, que nós chamaremos de malha 2, para encontrarmos o VDS quiescente. Então, mais 2.000 vezes ID quiescente, então 2 vezes 10 na 3 vezes 5,625 vezes 10 na menos 3, mais VDS quiescente, menos 16, tudo isso é igual a zero. Daqui sai que o VDS quiescente será igual a 4,75 volts. Então, já temos tudo que o problema pediu na letra A. Sendo que o ponto quiescente é composto pelo ID quiescente e o VDS quiescente. Na letra B, o problema pede para que nós tracemos a curva ID por VGS. Então, letra B, curva ID por VGS. Isso significa que nós temos que ter um gráfico de ID, normalmente em miliamperes, por VGS, normalmente em volts. Então, nós temos que fazer uma tabelinha para termos os pontos e plotarmos o gráfico. Lembrando que o VGS vai variar de 0 até menos 8. Quando nós tivermos 0 de VGS, significa que o canal vai saturar com a mais alta corrente, que é o IDSS. Quando nós tivermos o VGS igual a menos 8, o canal vai saturar para 0 amperes de corrente, ou seja, o transistor estará cortado. Então, vamos construir a tabelinha aqui. Eu vou sugerir o seguinte, que nós façamos VGS em volts por ID em miliamperes. E se ele tem que variar o VGS de 0 até menos 8, então vamos de 2 em 2. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Quando o VGS for 0, então nós temos que utilizar a equação de Shockley. Nós vamos substituir os vários valores aqui de VGS na fórmula da equação de Shockley para podermos construir a tabela. Quando nós fizermos o VGS igual a 0 nesta equação, aqui nesse parênteses sobra só 1. 1 ao quadrado é 1 vezes IDSS, é o próprio IDSS, que é 10 mA. Corroborando o fato de que quando o VGS é 0, nós vamos saturar com a máxima corrente o canal, máxima corrente de dreno. O outro extremo é quando o VGS for menos 8. Então, menos 8 por menos 8 vai dar 1. 1 menos 1, 0, e D será 0. Para VGS igual a menos 2, nós já sabemos, nós calculamos 5,625. Se nós fizermos o cálculo agora, substituindo VGS por menos 4 e VGS por menos 6, então vamos encontrar os seguintes valores: 2,5 e 0,625. Agora basta plotarmos o gráfico. Então, primeiro ponto,
VGS igual a 0 e D 10 mA. Então temos que graduar o eixo aqui. Eu sugiro assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então o eixo vertical foi graduado de 2 em 2. O eixo horizontal vamos graduar de 1 em 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Agora é só marcar os pontos. Para VGS igual a 0, o ID é 10, então estamos aqui. Para VGS menos 2, o ID é 5,625, então VGS menos 2. Aqui nós temos 4, 5, 6. 5,5 é mais ou menos aqui, um pouquinho acima. Aqui. O próximo ponto, menos 4 no VGS. Com 2,5 no ID. Então, 2, 3, 4. Então, 2,5 está aqui na metade. Aqui, ó. É um esboço, é um gráfico aproximado. Menos 6 com 0,625. 0, 1, 2. Então, 0,625 um pouquinho acima da metade aqui. Então, estamos mais ou menos aqui. E o último ponto, VGS menos 8 e D igual a 0 é o ponto do menos 8 sobre o eixo. Agora podemos unir esses pontos aqui com a curva, né, que caracteriza o comportamento ID por VGS. Vejam, à medida que o VGS vai se tornando mais negativo, a corrente ID diminui. Na letra C, pede para, sobre a curva do item B, que está aqui, trace a reta de carga CC e indique a posição do ponto quiescente. Então, vamos tirar a equação da reta de carga CC. Reta de carga CC. A reta de carga CC vai relacionar ID com VGS. Se nós fizermos a malha da entrada, que é a malha 1, nós vamos descobrir que VGS igual a menos 2 volts. Esta é a reta de carga. Então, VGS igual a menos 2 volts. Ora, a reta em que VGS igual a menos 2 significa que VGS valerá sempre menos 2, independente do ID. Isto é uma reta vertical aqui no plano. VGS sempre valerá menos 2, independente do ID. Então, está aqui. Reta de carga CC. E o ponto quiescente é o ponto de intersecção entre a curva e a reta de carga. Aqui está o nosso ponto quiescente, que nós já sabemos. Ó, aqui é o VGS quiescente, que vale menos 2, e aqui é o ID quiescente, que vale 5,625 mA. Então, esse circuito aqui, de fato, ele polariza o transistor na região de saturação, que é equivalente à região ativa, lá no transistor bipolar de junção, com um VDS de 4,75 volts e um ID de 5,625 mA. A letra D do exemplo pede o seguinte: estime a curva ID por VDS e desenhe sobre essa curva a reta de carga, indicando o ponto quiescente. Nós já descobrimos que o ponto quiescente da letra anterior é o seguinte: 5,625 mA com um VDS quiescente de 4,75 volts. Então, agora nós vamos fazer um método gráfico para confirmar estes valores que foram encontrados analiticamente a partir da análise do circuito. Então, estimar a curva ID por VDS é a curva ID por VDS que vai relacionar a corrente ID com a tensão entre dreno e fonte. Esta curva ID por VDS, que pede para ser estimada, é uma das curvas do
transistor. Nós temos aqui, nós sabemos da teoria, que a primeira curva de todas é a curva para VGS igual a zero, com ID igual a IDSS. Então, este valor mais alto aqui, ó, é o IDSS. Percebam que os dois eixos são ID, então eles têm a mesma graduação. Foi dado pelo problema que o IDSS era 10 mA. Por isso, a curva para VGS igual a zero corresponde a IDSS 10 mA. Estimar a curva ID por VDS significa mais ou menos posicionar aqui no gráfico ID por VDS qual é a curva correspondente ao VGS que foi imposto ao circuito. E nós vimos na primeira parte do problema que o VGS quiescente é de menos 2 volts. Então deve ter uma curva aqui para menos 2 volts. E essa curva corresponde ao ID quiescente. Então, se o ID quiescente está aqui, que nós descobrimos, então haverá uma curva mais ou menos nesse patamar aqui, correspondente a VGS menos 2 volts. Então vamos fazer isto aqui. Neste patamar aqui, haverá uma curva, mais ou menos assim, correspondente ao VGS igual a menos 2 volts. Então, podemos mesmo anotar aqui, esta curva aqui, correspondente ao VGS igual a menos 2 volts. Muito bem. Agora, em que ponto desta curva está operando o nosso transistor para que se estabeleça 4,75 volts? Bom, isto sai da reta de carga, por isso que a questão pede estime a curva ID por VDS e desenhe a reta de carga. A reta de carga é uma reta que vai relacionar ID como uma função do VDS. E esta equação sai da malha de saída, aqui, porque aqui é que nós temos ID, aqui nós temos VDS. Então, fazendo esta malha aqui, nós vamos descobrir o quê? Daqui para cá, desce ID aqui, mais 2.000 vezes ID, mais VDS, menos 16, tudo isso é igual a zero. Agora, se nós temos a equação da reta de carga, onde ela cruza o eixo ID? Cruza o eixo ID quando VDS for 0 volts. Qualquer ponto aqui no eixo ID tem projeção em VDS igual a zero. Então, vamos fazer VDS igual a zero aqui para descobrir. Então, fica 2.000 vezes ID mais 0 menos 16 igual a zero. Daqui nós descobrimos que o ID vai ser 16 dividido por 2.000. 16 por 2 é 8, 1.000 miliamperes. Então, a reta de carga cruzará o eixo ID em 8 miliamperes. Está aqui, exatamente neste ponto. Agora, para que nós possamos traçar a reta de carga, nós precisamos de 2 pontos. O outro ponto é quando ela cruza o eixo VDS. Qualquer ponto em que a reta cruzar o plano no eixo VDS terá projeção em ID igual a zero. Então, é o mesmo procedimento. Vamos escrever aqui, ó. Cruza o eixo VDS quando ID igual a 0 amperes. Então, a gente pega a mesma equação, a equação da reta de carga, que está aqui. Vou até escrever aqui, ó. Equação da reta de carga. Então, pega a equação da reta de carga e agora fazemos o ID igual a zero. Então, fica 2.000 vezes zero mais VDS menos 16 igual a zero. Daqui a gente descobre que ela cruza o eixo VDS em 16 volts. Portanto,
exatamente aqui. Agora, se nós unirmos os dois pontos com uma régua para obtermos a reta de carga, vamos obter o seguinte. Pronto. Então, aqui nós temos a nossa reta de carga. Reta de carga. As projeções do ponto onde a reta de carga cruza com a curva de VGS igual a menos 2, porque é o que está imposto ao transistor, são as coordenadas do ponto quiescente. Então, está aqui. Aqui nós temos VGS quiescente, ou desculpem, VDS quiescente, que é aproximadamente 4,75 volts, confirmando o que nós calculamos da teoria. E o ID quiescente, a gente já sabia que era isso, porque nós traçamos esta reta aqui, quando estimamos, no nível do ID quiescente. Então, está aqui. Podemos escrever aqui. ID quiescente igual ou aproximadamente 5,7 miliamperes. Nós calculamos na teoria 5,625. Então, vejam, estas duas coordenadas aqui do ponto quiescente foram obtidas pelo método gráfico. E estas duas aqui foram obtidas pelo método analítico. Um método confirma o outro. Evidentemente que o método analítico ele é mais preciso, porque o método gráfico está sujeito aí a pequenas diferenças de um para o outro, porque é mais ou menos no olho, né? A gente mais ou menos olha ali, estima o valor, enfim. Ok? Mas então com isso a gente termina aí o exemplo. Assim como no transistor bipolar de junção, aqui também nós temos um circuito autopolarizante, com resistências R1, R2, RD, RS, o capacitor CS. Tudo isso aqui tem o mesmo efeito dos resistores RB1, RB2, RC e RE, ICE, ICI, ICO, lá do circuito autopolarizante do transistor bipolar de junção. Então, agora nos resta a partir do circuito, determinar o ponto quiescente. Então, nós podemos fazer o seguinte. Como é que eu vou determinar o VGS aqui? Eu tenho que fazer essa malha de entrada aqui, ó. E esta malha de entrada vai ser o quê? O VGS vai ser VGG menos RSID. Lembrando que aqui desce a corrente ID pelo RS. E quem é o VGG? A tensão sobre R2. R1 e R2 estão em série, porque aqui não entra corrente. E aqui também não sai corrente contínua e constante. Então, basta aplicar um divisor de tensão entre R1 e R2 com a fonte VDD. Então, o VGG aqui, que é a tensão sobre R2, vai ser R2 sobre R1 mais R2 vezes a fonte de tensão que alimenta a associação em série. Então, descoberto o VGG e descoberta essa equação aqui a partir da malha, nós podemos traçar a reta de carga. Então, a reta de carga está aqui, VGS igual a VGG menos RSID. Então, a gente pode agora fazer, com ID igual a zero, descobrir aonde que a reta cruza o eixo VGS. Cruza em VGG, que a gente calcula por essa relação aqui. Depois, fazendo o VGS igual a zero, descobrir onde a reta cruza ID, que vai ser em VGG sobre RS. E aí a gente descobre esse ponto aqui. Aí unimos os dois pontos, aonde esta reta de carga cruzar com a curva da equação de Shockley, nós temos o ponto quiescente. Vejam que aqui não há qualquer necessidade de nós fazermos a reta de carga de saída, porque o ID quiescente já aparece
na curva de entrada da equação da malha de entrada. Aparece por causa dessa parcela aqui. Aqui desce ID. Então, o ID está presente nesta malha aqui. O que não acontecia com o circuito anterior. Por isso, nós precisávamos de duas retas de carga para resolver o problema. Aí, a intersecção da reta de carga com a curva resultante da equação de Shockley vai nos fornecer as coordenadas do ponto quiescente. Agora vamos resolver este exemplo para também que vocês se familiarizem com esta teoria. Vamos agora resolver o exemplo da página 16. Dado o circuito abaixo, determine na letra a curva ID por VGS. ID por VGS. Então, nós temos que usar a equação de Shockley, que nós já sabemos como é, ID igual a IDSS vezes 1 menos VGS por VP ao quadrado. Construir a tabelinha e marcar aqui no gráfico a curva. Então, como nós já fizemos isso para exercícios anteriores, não vamos repetir aqui, mas o IDSS nesse caso é 8 mA e o VP menos 4. E a tabelinha ficará assim, então, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para isso, para o VGS em volts e o ID em miliamperes. Então, nós teremos os seguintes resultados: 8, 4,5, 2, meio e 0. Agora temos que marcar esses pontos aqui. Então, para VGS igual a 0, ID 8 mA. Para VGS igual a menos 4, que é a tensão de pinch-off, ID igual a 0. Pontos intermediários. Para VGS menos 1, ID 4,5. Então, 4, 5, 4,5 com menos 1. Mais ou menos aqui. Menos 2 e 2. Então, VGS menos 2. ID igual a 2, este ponto. Menos 3 e meio. Menos 3 com meio. Aqui. E aí podemos esboçar a curva aqui, né? Ó. Esta aqui é a curva ID por VGS. À medida que VGS varia, que é a tensão de controle, a corrente principal do transistor variará. Muito bem. Agora, o problema pede, sobre a curva do item A, trace a reta CC e indique o ponto quiescente. A reta CC, neste caso, ela tem que relacionar ID com VGS. Agora, como o circuito é outro, nós temos um circuito aqui autopolarizante, nós temos que verificar qual é a dependência nesse circuito de VGS com ID. Então, nós vamos ter que fazer esta malha aqui. Esta malha aqui, ela pode ser encarada, se nós chamamos isso daqui como VR, como mais VR, malha 1. Malha 1. Mais VR, menos 1500 ID, menos VGS, tudo isso igual a 0. Então, o ID e o VGS nós já temos aqui, que são as variáveis que comporão a reta. Como é que nós podemos calcular o VR? É muito simples, aqui nós temos dois resistores em série, porque aqui não sai corrente, porque aqui é uma impedância infinita. Dois resistores em série alimentados com uma fonte de 16 volts. Portanto, o VR vai ser 16 vezes o resistor onde nós queremos a tensão, 270 vezes 10 na 3, dividido por 270 vezes 10 na 3, mais 2,1 vezes 10 na 6. Menos 1.500 vezes ID,
menos VGS igual a zero. Então, agora fazendo esta continha aqui, vamos encontrar o seguinte: 1,822 menos 1.500 vezes ID menos VGS igual a zero. Esta aqui é a equação da reta de carga. Então, se nós adotarmos aquele procedimento fazendo ID igual a zero, encontramos o ponto onde ela cruza VGS. Fazendo VGS igual a zero, encontramos o ponto onde ela cruza ID. Então, nós vamos encontrar que ela cruza ID em ID igual a 1,21 miliamperes e cruza VGS em VGS igual a 1,822 volts. Então vamos marcar esses dois pontos aqui. 1,822, 2. É muito próximo aqui do 2. 1,21 miliamperes. 2. 1,5 e 1,25. Então é mais ou menos aqui. Agora, unindo esses dois pontos, nós vamos poder encontrar a reta de carga. Pronto, aqui está a reta de carga solicitada. Reta de carga ID versus VGS para este circuito. O ponto quiescente é a intersecção dos dois. Então, o ponto quiescente está aqui. Aproximadamente aqui nós vamos ter o ID quiescente e o VGS quiescente. Poderíamos dizer que é aproximadamente 1,8 volts e aqui aproximadamente 2,4 miliamperes. Então é um método gráfico que nos permite calcular. Então, na letra B, sobre a curva do item A, trace a reta de carga e indique a posição do ponto quiescente com suas coordenadas. Então está aqui o ponto quiescente. Podemos até escrever aqui, o ponto quiescente é 2,4 miliamperes com 1,8 volts. Do gráfico, é um método gráfico. Nós poderíamos também usar o método analítico, né? Nós temos aqui uma equação com ID e VGS e a outra é a equação de Shockley. Também tem ID e VGS. Então, isolando uma variável número e substituindo na outra, podemos encontrar. Nós vamos encontrar uma função quadrática, por exemplo, em VGS, e aí tem duas raízes, uma será possível e a outra será fora do intervalo de possibilidades do circuito. Letra C, calcule VDS quiescente. Então, a letra B foi nós, sobre a curva, indicar a posição do ponto quiescente. Então, isso daqui foi a letra B. Na letra C, calcule VDS quiescente. Quanto que é o VDS quiescente aqui, ó? VDS quiescente. O VDS quiescente, de fato, basta fazermos a malha de saída. Então, nós já temos o ID quiescente aqui, que vale 2,4 miliamperes. Então, vai ser 2,4 mili vezes 2,4K, 2,4 vezes 10 na menos 3 vezes 2,4 vezes 10 na 3, mais VDS quiescente, mais 1,5 vezes 2,4 mili, 1,5K vezes 2,4 vezes 10 na menos 3, menos 16 igual a zero. Então aqui temos só uma incógnita que nós podemos isolar e vamos então encontrar o seguinte: 6,64 volts. Então este é um método também que permite calcular o ponto quiescente a partir do conhecimento do circuito autopolarizante. Assim como nós tínhamos no transistor bipolar de junção um modelo em corrente alternada para o transistor, em que a gente, a partir desse modelo,
redesenhava o circuito em corrente alternada e podia calcular o ganho de tensão em corrente alternada, as impedâncias de entrada e saída do amplificador em corrente alternada, o mesmo procedimento pode ser feito aqui para o JFET. O JFET tem um modelo que depende de um parâmetro chamado de transcondutância. Essa transcondutância, ela vai relacionar a corrente de saída ID alternada com a tensão de entrada VGS também alternada. De forma que variações em VGS alternada, tensão aplicada entre gate e fonte alternada, provocarão variações na corrente ID, corrente de saída, variações, portanto, a parte alternada da corrente ID, por uma constante de proporcionalidade chamada de transcondutância, que é calculada por essa fórmula aqui, ó. 2 vezes IDSS sobre VP vezes 1 menos VGS sobre VP. Vejam, o IDSS e o VP são dados do fabricante. O VGS é uma tensão que nós escolhemos quando polarizamos o transistor. Então, nós conhecemos tudo isso daqui para calcular o GM. Um outro fator importante do nosso transistor é que ele tem uma impedância de saída, o transistor, o modelo alternado do transistor, chamado de RD, que vai ser 1 sobre IOS. Esse IOS é a admitância de saída dada em Siemens e é um parâmetro dado pelo fabricante. A corrente ID de saída, então, terá duas influências. Uma por causa da transcondutância e outra por causa da tensão VDS sobre RD na saída, porque quando eu aplico uma tensão na saída, ou quando eu tenho uma tensão na saída em paralelo com uma resistência, isso gera uma corrente. Então, se essa corrente de saída ID aqui é composta por duas parcelas, eu posso desenhar esse circuito aqui. Imagine que essa corrente ID entra aqui pelo terminal de dreno. Uma parte vai ser a tensão VDS sobre a resistência, pela lei de Ohm, que desce por esse ramo. E a outra parte que descerá por esse ramo é este outro fator aqui. De forma que este modelo aqui cumpre o comportamento dessa equação, e essa equação, por sua vez, define o comportamento do transistor JFET em corrente alternada. Então, aqui no modelo em corrente alternada, que está dentro desse retângulo em cinza, nós temos a tensão VGS, uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS, cuja proporcionalidade é a transcondutância, que nós aprendemos lá como que se calcula, e essa resistência de saída do transistor, RD, é 1 sobre IOS, que é um parâmetro também dado pelo fabricante. Então, nós temos todos os elementos para desenharmos o modelo alternado do transistor. Os amplificadores com JFET, eles também podem ser conectados em várias configurações. Assim como nós tínhamos a base comum, coletor comum e emissor comum lá no transistor bipolar de junção, aqui nós teremos a configuração fonte comum, dreno comum ou seguidor de fonte e porta comum. E para cada uma das configurações nós podemos deduzir as expressões da impedância de entrada, impedância de saída e do ganho de tensão, exatamente como nós fazíamos lá no transistor bipolar de junção. Qual que era o procedimento? Nós tirávamos o transistor bipolar de junção do circuito, no seu lugar colocávamos o modelo alternado do transistor, que naquela ocasião era o modelo pi híbrido, muitas vezes simplificado. No lugar dos capacitores nós conectávamos curtos-circuitos, assim como no lugar das fontes de tensão contínua e constante, também nós conectávamos curtos-circuitos. O circuito resultante após essas alterações era o modelo do circuito em corrente alternada. Aí era um problema de eletricidade básica. Se eu extraísse desse circuito obtido a relação VO por VI, eu extraía a expressão para o ganho de tensão. Se eu extraísse a relação VI por II, eu extraía a relação para a impedância de entrada. Se eu extraísse a relação VO por IO, extraía a impedância de saída do amplificador. Então, se nós aplicarmos o mesmo procedimento aqui para cada um desses circuitos, nós vamos obter essas expressões aqui.
Então, essa tabelinha aqui já nos poupa desse trabalho de fazer essa análise, que é, algumas vezes, bastante complexa. Como é que eu reconheço que este é uma configuração fonte comum? Porque o terminal de fonte ele é comum à entrada e à saída, ou seja, a entrada é no gate e a saída no dreno. Então, se o terminal de fonte não participa nem da entrada nem da saída, a configuração é fonte comum. A mesma situação aqui. Se a entrada é no gate e a saída é na fonte, o terminal que não é utilizado nem para a entrada nem para a saída é o dreno, portanto é dreno comum, e o mesmo raciocínio pode ser aplicado aqui abaixo. Vejam aqui as expressões e as magnitudes dessas grandezas, principalmente o ganho. O ganho na configuração fonte comum é médio, na dreno comum é baixo e na porta comum é médio. Então, se nós compararmos isso aqui, as configurações do transistor bipolar de junção, a gente vê que lá nós conseguimos ganhos de tensão maiores do que com o transistor de efeito de campo. Por isso que o transistor bipolar de junção é mais utilizado na eletrônica analógica como amplificador. E o transistor de efeito de campo é mais utilizado na eletrônica digital como chave eletrônica abre e fecha, ou seja, trabalha na região resistiva ou na região de corte, ou no modo resistivo ou no modo corte. Então aqui está a referência bibliográfica de onde nós tiramos essa pequena apostila e essas apresentações aqui para vocês na parte de JFET e de MOSFET. Vamos, para finalizar, resolver este exemplo aqui, que trata de um amplificador na configuração fonte comum, usando um transistor JFET. Este exemplo diz o seguinte: considere o circuito abaixo, cujo transistor foi polarizado em VGS igual a menos 2 volts e D quiescente igual a 5,625 mA, e, sabendo que o transistor possui IDSS de 10 mA, VP de menos 8 volts e admitância de saída de 40 microsiemens, determine, letra A, a transcondutância GM, letra B, a impedância de saída do transistor RD, letra C, o modelo CA do transistor, letra D, o ganho de tensão do amplificador AV, letra E, a impedância de entrada ZI, letra F, a impedância de saída ZO, e letra G, o ganho de tensão do amplificador, desprezando os efeitos de RD. Bom, então é um problema que fala do circuito funcionando como amplificador e da parte alternada. Para isso, nós já temos todas as relações prontas numa tabela no final da apostila. Além disso, nós também conhecemos algumas relações. Então, por exemplo, na letra a transcondutância que relaciona VGS com ID. A transcondutância será dada pela expressão GM é igual a 2 vezes IDSS dividido pelo módulo do VP vezes 1 menos VGS sobre VP. Vejam, nós conhecemos o IDSS, o VP e o VGS quiescente. Então, podemos calcular a transcondutância. 2 vezes 10 vezes 10 na menos 3, dividido pelo módulo do VP. O VP é menos 8, o módulo do VP é 8, vezes 1 menos o VGS. Foi dado que é 2, é menos 2, dividido por menos 8. Aqui menos com menos fica mais com menos fica menos. Muito bem, se nós resolvermos isso daí, vamos encontrar um GM, uma transcondutância, de 1,875 microsiemens. Milisiemens. Esta transcondutância é o parâmetro que vai relacionar a corrente de saída com a tensão VGS, como nós já vimos lá na apostila.
Letra B, a impedância de saída do transistor, não do circuito, do transistor, não é do circuito como um todo, não é o ZO, é a impedância de saída do modelo AC do transistor. Então, a impedância de saída do modelo AC do transistor é chamada de RD, e nós vimos na teoria que é 1 sobre a admitância de saída, portanto, 1 sobre 40 vezes 10 na menos 6. Isto daqui vai dar 25 quiloohms. Vejam que é um valor relativamente alto. O modelo CA do transistor. Então, na letra C. O transistor, o JFET, ele tem um modelo AC, assim como nós tínhamos lá no transistor bipolar de junção. Que é o seguinte. Aqui nós temos o terminal de gate, aqui o terminal de fonte e aqui o terminal de dreno. Então aqui nós vamos ter o VGS e aqui nós temos uma fonte de corrente GM-VGS. GM vezes VGS, indicando que a corrente de saída é controlada pela tensão de entrada. E aqui nós temos a nossa resistência de saída, ou impedância de saída, como queiram, que é o nosso RD. Então, particularizando para o nosso caso, o GM-VGS vai ser 1,875 vezes 10 na menos 3 vezes VGS. Está aqui. E o RD, 25 quiloohms. Então, este é o modelo AC. Se nós formos desenhar o circuito para a parte incremental, para as correntes alternadas, para extrairmos a fórmula do ganho, a fórmula da impedância de entrada, a fórmula da impedância de saída, que nós não vamos fazer aqui porque essas fórmulas estão prontas na tabela, como eu falei, nós teríamos que curto-circuitar as fontes de tensão contínua, os capacitores, desenhar no lugar do transistor o seu modelo em corrente alternada, e aí vira um problema de eletricidade. O ganho de tensão é VO por VI, então eu teria que tirar relações a partir do circuito obtido de VO sobre VI para tirar o ganho de tensão. VO por IO para tirar a impedância de saída, VI por I para tirar a impedância de entrada. Mas isso nós já temos pronto na nossa tabelinha, vamos nos poupar deste trabalho. Então, na letra D, é pedido o ganho de tensão do nosso amplificador. Então, se nós formos lá na tabelinha, existe esse circuito exatamente na tabelinha, que é um circuito que está configurado em fonte comum. Vejam que a fonte, o source, a fonte é comum à entrada e à saída. A entrada está no gate e a saída está no dreno. Então, esse é um amplificador na configuração fonte comum. Portanto, para este amplificador, nós vemos lá na tabelinha que o ganho de tensão é menos a transcondutância vezes o paralelo do resistor conectado ao dreno com a resistência de saída do transistor. Portanto, 1,875 vezes 10 na menos 3 vezes o paralelo, a resistência ligada ao dreno é de 2.000, em paralelo com 25.000. E aí, fazendo a continha, vamos encontrar um ganho de tensão de menos 3,47. Na letra E, a impedância de entrada. Se nós formos ver na tabelinha, a impedância de entrada é igual à própria resistência RG. Portanto, 1 megaohm. Na letra F, a impedância de saída. Na tabelinha também tem a fórmula da impedância de saída, que é o paralelo da resistência de dreno com a resistência de saída do transistor. Se nós calcularmos este paralelo, vamos encontrar que está aqui, essa parcela aqui, ó. Vamos encontrar
1851,65 ohms. E na letra G, o ganho de tensão do amplificador desprezando os efeitos de RD. É o seguinte, como RD é alto, a gente pode considerá-lo um circuito aberto. Então nós vamos na fórmula do ganho de tensão desprezar os efeitos de RD. Então o ganho de tensão vai ficar menos Gm. Vejam, o paralelo de uma resistência finita com infinito vai dar resistência finita. É só nós testarmos aqui, ó. RD vezes infinito dividido por RD mais infinito. Como o infinito é muito maior que RD, isso aqui é desprezível. Portanto, eu posso cortar infinito com infinito e a fórmula do ganho então fica menos Gm vezes RD. E aí, calculando então o ganho, nós vamos encontrar menos 1,875 vezes 10 na menos 3 vezes 2000. Encontraremos um ganho de tensão de menos 3,75. Se nós compararmos os dois ganhos de tensão, considerando a resistência de saída do transistor e sem a resistência de saída do transistor, desprezando os seus efeitos, nós vemos que não há uma grande diferença. Então, muitas vezes, nós adotamos o modelo do transistor com essa resistência em aberto. Seria um modelo simplificado do transistor JFET em corrente alternada.